Muito bem, já que você está de pé, fique em pé ainda. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel. Vamos ver, 2 Samuel, capítulo 5. 3 versículos, 17 a 20. 3 versículos, acho que a gente podia, nós podemos ler seguindo ali as telas, aí leríamos numa só versão, ficaria muito mais fácil. Podemos lá, todos juntos? 17 ao 20, vamos lá. Ouvindo, pois, os filisteus, e os filisteus vieram e Davi consultou e disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Berazim e feriu-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Glória a Deus, hein? Olha, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim. Quem recebe essa palavra, amém, pode ir embora para casa. Acabou o culto, porque rompeu o Senhor, já deu a vitória para a sua vida nessa noite, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Bênção. No versículo 18, olha que interessante, fala: e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Vale dos Refaíns no original significa vale dos gigantes. Eu quero falar hoje, essa noite, sobre o vale dos gigantes. E gostaria de tirar 3 lições desse texto, 3 lições que Davi aprendeu no vale dos gigantes dele. Primeiro, um contexto histórico para a gente se situar um pouquinho de tudo aquilo que nós vimos, alguns dados importantes para a gente depois entrar na mensagem, no que Deus tem para nós hoje. Então, quando você estuda a vida de Davi, o que acontece, esse tremendo personagem bíblico, herói da fé, você se dá conta que Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido está lá em 1 Samuel 16. Foi quando Samuel, o profeta Samuel, vai até a casa dele e unge diante da sua família. Você lembra desse fato, amém? Sim, alguns, né? A segunda vez que Davi foi ungido está em 2 Samuel capítulo 2. Ele foi ungido pelos líderes e anciãos da cidade e foi ungido ali para ser o rei de Judá, uma das 12 tribos, mas ali ele foi ungido somente para ser o rei de Judá. E finalmente a terceira vez está em 2 Samuel capítulo 5, que é o texto que nós lemos. Nesse texto aqui, ele foi ungido agora sobre todo Israel. Então agora Davi já era o rei das 12 tribos de Israel. Interessante, meus irmãos, que toda vez que Davi foi ungido, Davi teve que enfrentar problemas. 1 Samuel capítulo 16, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, imediatamente, nós já sabemos a história, ele foi guerrear com o gigante Golias. Em 2 Samuel capítulo 2, quando ele foi ungido rei de Judá, ele teve que enfrentar Isbosete, que era o filho mais velho do rei Saul, que tinha sido proclamado rei das 11 tribos. E agora, em 2 Samuel capítulo 5, que acabamos de ler, Davi agora é ungido sobre toda a Israel. E agora, como vimos o texto, o povo filisteu eles vieram, e a primeira coisa que eles fizeram foi atacar Davi e o seu reinado. E Davi teve que novamente enfrentar todo o exército filisteu. Até aqui, breve contexto, deu para entender, amém? Agora veja que agora a gente começa a ter a primeira lição, e eu quero tirar pelo menos 3 lições da vida de Davi nessa situação no Vale dos Gigantes, como eu disse. A primeira lição que eu tiro aqui é assim: quando Deus te unge, é porque você irá a outro nível. Glória a Deus, não tenha medo de dizer amém, não. Quando Deus te unge, é uma evidência
que chegará na sua vida um novo nível vindo de Deus. Uma nova unção, uma nova estação. Cada vez que Davi foi ungido, Deus estava introduzindo Davi numa nova temporada em sua vida, uma nova estação em sua vida, um novo nível na sua vida, como já vimos. Com a primeira unção, Davi lidera um exército de Israel. Com a segunda unção, Davi lidera uma tribo de Israel. Com a terceira unção, Davi liderou toda a nação de Israel. Veja, uma maior unção, uma maior influência. Uma maior unção, portanto, requer uma maior responsabilidade. Sabe que não é a mesma coisa liderar um exército do que liderar uma tribo. E não é a mesma coisa liderar uma tribo, liderar uma nação. Não é a mesma coisa. Agora, se você quer crescer na sua liderança, naquilo que Deus tem como propósito na sua vida, você necessita crescer na unção. Mas é necessário também que a gente entenda que justamente com esta unção e a influência que Deus vai mandando para a nossa vida, nós também crescemos em responsabilidade. Porque não há nada mais perigoso do que uma pessoa com unção e sem caráter. Eu fiz uma frase aqui, meio doida aqui. O azeite da unção, meu irmão, não é um bronzeador para ir na praia. O azeite da unção é poder para ir para a batalha. Dá para entender, amém? Cada vez que Deus unge Davi, perceba, Davi foi para a batalha. Primeiro contra Golias, depois contra Isbosete e depois contra todo o exército filisteu. Olha o que diz aqui no Salmo 144, versículo 1. Vamos poder... Isso. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então, meus irmãos, Deus me dá a unção, Ele me unge, mas Ele também nos dá habilidade, destreza para nós irmos para a batalha. Você fala, pastor, mas está doido? Eu quero ir para a batalha. Quem quer ir para a guerra? Mas veja, Paulo já falou que a nossa luta não é contra homens e pessoas, é contra principados e potestades. Há uma guerra espiritual e você está sendo ungido, está sendo preparado, Deus vai te dar habilidades para que você possa ir para a guerra e vencer essa batalha em nome de Jesus. Amém? Então Deus nos unge, meus irmãos, para cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. É um novo nível de serviço que Deus tem nos dado e nos preparado. Então Deus unge também para a nossa comunidade, mas para servir a comunidade. Deus nos unge para servirmos o povo de Deus. Cada vez que Davi foi ungido, foi para servir, foi para cumprir uma missão, para lutar uma batalha, foi para cumprir o seu destino. Então é importante a gente entender que se Deus está nos ungindo nesse tempo, está nos trazendo para algo novo, é que para que nós possamos fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Então, meus irmãos, prepare-se, porque há chegado para a minha vida, para a sua vida, um novo nível de unção, um novo nível de autoridade. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Muito bem. A segunda lição que eu vejo aqui, de Davi, no Vale dos Gigantes, é assim, quando Deus te fala, você obedece. Obrigado. Vamos lá? Vamos repetir comigo? Quando Deus te fala, você o quê? Você o quê? Sabe que Davi sabia que a unção não substituiria a oração. E é por isso mesmo que ele, sendo rei, buscou nessa passagem aqui a direção de Deus, nessa que nós lemos aqui no capítulo 5. Orou e buscou de Deus. Queridos, não importa o quanto Deus te abençoe, não importa o quanto Deus te levante, não importa o quanto Deus te prospere, busque sempre a Deus, busque sempre a ajuda de Deus, busque a sua fortaleza, busque a sua direção, porque nunca se trata de você, sempre vai se tratar de Deus. Então, meu irmão, nunca é pela sua espada ou pela minha espada, nunca é pelo seu exército, nunca é pela nossa força, mas a palavra de Deus sempre diz que é pelo meu Espírito. Então, Davi agora reconhece, olha que interessante, o vale de Elá foi onde Davi lutou com Golias. Então, Davi, nesse texto, consegue entender, fala assim, olha, lá naquele vale de Elá, onde eu lutei com Golias, não se tratou da minha vida, foi Deus que me deu a vitória sobre Golias. O mesmo Deus que deu vitória sobre Golias, também trouxe vitória de Davi sobre
Isbosete. E ele é o mesmo Deus que também traria a vitória de Davi contra os filisteus, onde ele iria lutar agora. Por isso ele pôs a sua confiança. Por isso Davi pega e coloca a sua fé em Deus. E buscou o conselho de Deus, buscou a direção de Deus. Dá para entender, amém? Olha Deuteronômio 5,33, que lindo. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Andarei em todos os caminhos que pede o Senhor ou não? Andarei em todo o caminho que sugere o Senhor? O que está dizendo? Que manda o Senhor, o vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolonguei os dias na terra que haveis de possuir. Ou seja, mantenha-se no caminho. Obedeça a palavra, siga a instrução de Deus, que lhe ordenou, não que sugeriu, ordenou. E eu vou prolongar a sua vida e você será bem-sucedido na terra que você vai tomar posse. Olha a palavra de Deus para Davi. Então, Davi, nesse momento, já era o rei sobre Israel. Davi já tinha matado o gigante, já tinha obtido várias vitórias. No entanto, o que eu quero enfatizar é que, mais uma vez, mesmo assim, Davi busca a direção de Deus, busca o conselho de Deus, e Deus ali lhe responde. Meu irmão, quando você busca o conselho de Deus, quando você busca a Deus, você irá encontrar. Quando você busca o conselho de Deus, você irá receber. Você pode crer? Amém? O que diz em Jeremias 33:3? Clama a mim e eu te responderei. O Senhor vai responder, basta orar, basta procurar a Deus. Mateus 7:8 diz que aquele que se busca irá encontrar, se batermos ele vai abrir, se nos cercarmos a ele cercará a nós. No entanto, onde vem a parte interessante agora? Que Davi não só buscou a Deus, Davi não só orou, não só buscou o conselho, mas Davi obedeceu. Diga aí, obediência. Então a primeira parte que nós vimos é saber escutar a Deus. A primeira parte é buscar ao Senhor, a primeira parte é orar. Mas veja, nós temos que obedecer. Temos que ouvir e temos que obedecer a Deus. Não sei se você conhece, mas na Coreia do Sul, eu não sei se hoje ainda é maior, mas era a maior igreja do mundo. Do Paul An-Cho. Uma vez perguntaram para o pastor Cho: pastor, chegou lá os jornalistas, me explica qual é o êxito, o sucesso que o senhor tem da sua igreja. Talvez eles podiam esperar, não, porque eu fiz tantas faculdades, tantos mestrados, podia esperar qualquer pergunta. Mas o pastor Cho disse: a única coisa que faço é que eu escuto a Deus e obedeço a Ele. Escute a Deus e obedeça a Ele. O que Davi fazia? O mesmo, escutava, obedecia. Por isso que ia bem. Davi, com a consequência disso, derrotou os filisteus? Sim. Deus entregou os filisteus nas mãos de Davi. E eu creio, meu irmão, de todo o meu coração, que nesta noite também Deus está pronto a entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. Você crê nisso? Basta ouvir a voz de Deus, confiar, obedecer a voz de Deus. Deus te dará vitória sobre os seus desafios. Deus trará vitória sobre as circunstâncias. Deus dará vitória sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas. Porém, não é suficiente somente escutar. Temos que obedecer. Obedecer nem sempre vai ser o mais fácil, viu? Porém, sempre vai ser o mais inteligente. Obedeça a Deus. E Deus vai honrar isso. Às vezes Deus está falando para você: olha, pare com certas coisas. Você tem fugido da minha casa, você tem fugido da minha presença, você tem fugido da minha comunhão. Está na hora de obedecer. A gente está sempre pronto para querer as bênçãos de Deus. Nem sempre estamos prontos para obedecer o que Deus requer para nós. Então a primeira lição que Davi aprendeu no Vale dos Gigantes, quando Deus o unge, é que virá um novo nível para ele. Diga aí, um novo nível. A segunda coisa, quando Deus fala, você, o que acontece? Você? Obedece. Diga aí sem medo, obedece. Então, meus irmãos, não venham com matemática,
raciocínios lógicos. Ah, mas como vai acontecer para a vitória chegar na minha vida? Deixe que isso, Deus se encarrega. Deus tem, o que é parte de Deus, do sobrenatural, é de Deus. O que você tem que fazer é obedecer ao Senhor. Se encarregue de obedecer ao Senhor, que Deus se encarregará de trazer a vitória e o milagre para a sua vida. Amém? Confia nisso? Dá uma glória a Deus aí. Muito bem, a terceira lição que nós vemos então, vamos abrir a Bíblia lá em 2 Samuel. Desculpa a minha tossinha aqui. 2 Samuel, no capítulo 5, 22 a 25. Nós já lemos até o 20, vamos ver agora 22 a 25. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. O que é vale dos Refaíns? Vale dos gigantes. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Veja que interessante que Deus agora está dando instruções para Davi. Se você for uma pessoa que presta atenção nos textos, você vai perceber que na primeira vez, Deus disse para Davi para atacar de frente o exército. Já nesta, Deus agora dá uma orientação diferente. E a terceira lição que eu quero trazer para nós aqui é essa: quando Deus se move, você avança. Amém? Vamos lá? Todos juntos? Quando Deus se move, você avança. Davi tinha um problema com os filisteus, não há dúvida disso. Perseguiram ele durante a vida toda. E os filisteus não se deram por vencido quando Davi então assume o reinado agora de Israel, vão voltar novamente a atacá-lo. E essa batalha de Davi e os filisteus foi constante durante toda a vida de Davi. Antes de ser rei, antes do seu reinado, antes de ser ungido e depois de ser ungido. E aí me faz pensar numa conclusão. O que serve para a minha vida, serve para a sua vida. Olha, o inimigo nunca se rende, mas o inimigo sempre perde. Você podia aplaudir o Senhor agora aqui, né? Porque essa é para você, meu irmão. É para mim nessa noite. O inimigo nunca se rende, porém ele sempre perde. Em nome de Jesus, ele perde. E há várias coisas nesse texto que eu queria destacar aqui. Primeiro, que Davi teve a humildade de voltar a consultar a Deus. Já na primeira batalha, ele teve essa humildade e consultou a Deus. Consultou a Deus, buscou o conselho de Deus, Deus deu uma instrução na primeira batalha, Davi seguiu e obteve a vitória. Deus falou e ele obedeceu. Nossos pontos aqui. Veja, agora entenda que um novo nível de unção também sempre vai requerer um novo nível de humildade. Porque senão a gente pode achar que a gente é alguma coisa, e a gente nunca é nada. Deus é que é por nós. Agora Davi estava indo para um outro nível, Deus estava talvez provocando, para ver se realmente esse homem, Davi, também tinha um novo nível de humildade. Por quê? Veja que, novamente, Davi vai lutar com os filisteus. E Davi, então, novamente, como eu disse, teve a humildade de chegar e consultar a Deus como seria agora essa situação dessa segunda batalha. Mas talvez, muitos de nós poderiam pensar da seguinte forma: bom, já aconteceu comigo, já lutei com esse exército, eu sei o que eu tenho que fazer. Vou usar a mesma estratégia, já ganhei uma vez, vou para cima, vou vencer. É os mesmos filisteus, eles vão atacar do mesmo jeito. Se já deu resultado dessa forma, eu já tive resultado dessa forma, vou fazer igual e vai estar tudo certo. Talvez eu e você poderíamos pensar assim. E quando vem uma luta, não é meio assim, né? Eu já orei por isso, funcionou. Então vamos orar de novo.
Aí eu já orei com o pastor Hamilton, deu o milagre aconteceu. Vou orar com ele sempre. Não quer dizer que é isso. Davi teve a humildade de voltar a consultar a Deus. E agora, o interessante é que Deus dá uma estratégia completamente diferente para Davi. Davi, você não vai atacar agora de frente. Agora você vai rodear e vai atacar pela retaguarda. O que me ensina? O que ensina para a sua vida? Nem todas as batalhas da nossa vida são iguais. Algumas se ganham com força, outras vão se ganhar com sabedoria. Mas nem todas são iguais. Nem todos os exércitos, meus irmãos, são iguais. Nem todos os gigantes na sua vida são iguais. As mesmas estratégias não vai funcionar. Por isso, em todas as batalhas que nós temos na nossa vida, nós necessitamos do conselho de Deus. Em todas as batalhas da nossa vida, nós sempre vamos precisar de direção de Deus. Amém ou não? Amém. Agora, olha a instrução clara que Deus dá. Ele diz o seguinte: quero que você vá à retaguarda. Quando escutar os sons das árvores, comece a atacar, porque eu estou à sua frente, vou lutar por você e vou te dar a vitória sobre o exército filisteu. Deus deu essa orientação para Davi. Eu fiquei pensando, mas o que é este som das árvores? Interessante isso, o que Deus fala, olha, espere o som das árvores. Veja, esse som das árvores era a amostra, a prova, a evidência que Deus estava se movendo. Então, quando Deus está dizendo o seguinte, olha, Davi, é o seguinte, quando eu me mover, sabe o que acontece? Eu vou te dar um sinal, vai ser as copas das árvores, mas eu não quero que você fique paralisado, eu não quero que você fique dominado, não quero te ver intimidado, senão saia à frente, avance e ataque, porque esse é o sinal que eu já estou na sua frente, e quando eu me mover, você avança que você vai ter vitória. Meus irmãos, há tempos na vida do cristão que nós temos que orar. Mas quando Deus já respondeu sua oração, há tempos na vida do cristão que você tem que avançar. Quando Deus já te respondeu, já não é mais o tempo de orar, agora é a segunda fase, agora é a fase de avançar. Porque Deus já está mostrando, é por aqui, você já entendeu, está obedecendo, Deus te mostrou, avance, porque terá vitória no nome de Jesus. Veja, muitas vezes a gente cometemos o erro de acharmos que Deus não nos respondeu ainda, ou não nos responde. E ao invés de atacarmos, ou ao invés de lutarmos, de avançarmos, nós continuamos orando. E Deus já está falando assim, filho, avança, vai. Na verdade, o que você necessita é seguir a instrução que Deus já está dando. Para que pedir a Deus mais conselho? Para que você precisa pedir a mais conselhos para Deus, se Deus já te deu um e você nem está seguindo ele? Então, algumas vezes estamos esperando que Deus se mova, quando Deus já está aguardando que você já dê o primeiro passo, porque Ele já foi na sua frente. Meu irmão, Ele já está se movendo a um som sobre as árvores que já veio na sua vida. Às vezes já não é mais o tempo de orar, mas é o tempo de avançar em nome de Jesus. E foi assim que Davi fez, e foi assim que Davi derrotou os filisteus, e mais uma vez Deus trouxe vitória para a vida de Davi. Os filisteus nunca se renderam, mas sempre perderam. E é assim para a sua vida, para a minha vida, aqueles que se levantarem contra os filhos de Deus, eles podem se levantar, podem até nem se render, mas irão perder, porque o Senhor já está à nossa frente, glória a Deus. Essa é a promessa para a minha vida, para a sua vida essa noite, que mesmo que o inimigo não se renda, ele sempre irá perder contra a sua vida, contra a sua família, contra as suas finanças, contra o seu ministério, contra o seu chamado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então preste atenção, 3 lições. Aonde? Lá no Vale dos Gigantes. É lá que Deus vai te dar vitória, no Vale dos Gigantes, na luta. Quando Deus te unge, você vai para o quê? Para? Só a primeira fileira não vale.
Quando Deus te unge, você vai para o que é um novo nível. Diga aí, novo nível. Quando Deus te fala o que você faz, você obedece. E quando Deus se move, o que você faz? Você avança. Mesmo no vale dos gigantes. Um novo nível de unção requer, portanto, um novo nível de humildade, de responsabilidade e um novo nível de obediência. Vou terminar. Diga aí, Pérez. Pérez. Sem medo, Pérez é o nome de uma pessoa. Diga Pérez. Pérez, para você não esquecer. Diz que você tem que falar 3 vezes o nome de pessoa para não esquecer. Diga Pérez. Entendeu o que é Pérez? Como chama? Pérez. Muito bem. Agora não vai esquecer mais. Pérez é o primeiro que aparece na genealogia de Davi. Quando você lê o último capítulo do livro de Ruth, Pérez é o primeiro nome que aparece nessa genealogia. Logo em seguida, vai aparecer Boaz. Boaz você conhece, casou com a Ruth. E finalmente, no último capítulo, aparece a árvore ali, finalizando com Davi. Vamos dar destaque nesses 3 nomes: Pérez, Boaz e Davi, a árvore genealógica de Davi. Interessante que Pérez começou com um rompimento que logo desencadeou um rompimento geracional. Porque deste homem, de Pérez, da sua linha, depois nasce Boaz. Depois lá na frente nasceu quem? Davi. Então nessa passagem agora, Davi nos ensina que todo homem, toda mulher precisa ter o seu rompimento. Então, meu irmão, você vindo de uma família cristã, vindo de gerações de homens ou mulheres de fé, você tem que também ter os seus rompimentos nas suas vidas. E por isso eu termino com esse texto aqui que nós já lemos, de 2 Samuel 5,20, que eu acho tremendo. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. É o contexto da luta de Davi com quem mesmo? Com os filisteus. Estou vendo que vocês estão espertos. E disse, olha aqui, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Sabe o que significa Baal-Perazim? Deus de rompimentos. Deus de rompimentos. O Deus que trouxe rompimento a Pérez. O Deus que trouxe rompimentos a Boaz. Davi está dizendo, esse mesmo Deus também é o seu Deus, é o meu Deus, e Ele traz rompimentos à nossa vida, à nossa família, em nome de Jesus, Ele trará rompimentos. Sabe o que é rompimentos? É ações que estão sendo vencidas nos vales, as lutas estão sendo rompidas, vitórias estão chegando no nome de Jesus, ali no vale, ali nos vales dos gigantes, no vale dos refaíns, o Senhor tem abençoado e está havendo rompimentos com a sua vida, com a minha vida, que vão repercutir gerações e gerações em nome de Jesus. Meu irmão, quando temos um gigante, nós necessitamos de um rompimento. E quando nós temos vários gigantes, nós necessitamos de vários rompimentos. Deus não é um Deus de um único rompimento, não, na sua vida, ou um único rompimento na sua família. Deus é o mesmo Deus que fez um rompimento com Pérez, com Boaz, fez com Davi. E é o Deus que faz o rompimento na minha vida, na sua primeira geração e nas gerações futuras, até as gerações e gerações em nome de Jesus. Eu vim para dizer para você nesta noite, que ainda nesses últimos meses de 2024, Deus tem vitórias para a sua vida. Sabe aonde? Lá no Vale dos Gigantes. Aonde está havendo lutas, está havendo rompimentos no nome de Jesus. Onde há dificuldades, Deus está entrando com rompimentos, está quebrando e você vai ter vitória. Deus quer te levar para um novo nível. Deus quer que você seja obediente. Mas Deus quer que você avance. Pode avançar, meu irmão, porque na verdade Ele já está lá na sua frente. Pode avançar, porque você pode estar com medo, ai Senhor, mas onde vai? Não, Deus já foi à frente.
As copas das árvores já balançaram, ele já foi à frente. O rompimento já aconteceu. E você vai ter vitória no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar para a sua vida. Quais são os gigantes que você está enfrentando aí, que você está tendo perdas, lutas? Aí você pode falar, a luta está grande. Às vezes a gente acha que Davi, quando venceu Golias, foi porque ele era bom na funda. Ou porque a pedrinha era bem redondinha. Porque ele treinava mesmo. Mas olha, eu já disse isso aqui. Se o gigante estivesse lá e Davi tivesse jogado a funda para lá, a pedrinha ia fazer toda a volta assim, ia cair na cabeça dele. Porque não se tratava de Davi nem da pedra. Se tratava de Deus à frente trazendo a vitória para ele. E eu quero orar para a sua vida, para as suas lutas, dificuldades, você que está no vale dos gigantes, porque Deus tem vitória para a sua vida nessa noite. Venha para o altar, aquele que precisa de oração, da sua luta, da sua dificuldade, porque o Senhor vai trabalhar nessa noite. A vitória já foi decretada, o Senhor já foi à frente. Há vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Oh, que lindo. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Muito bem, vamos orar. Glória a Deus, né? Você pode louvar o Senhor, glorificar o nome de Deus. Uma das coisas que Davi era, ele era um bom adorador, viu? Davi sabia entrar no altar do Senhor adorando, louvando. É um homem que a gente precisa aprender com ele cada vez mais. Mas olha, meu irmão, nesta noite há uma convicção muito grande no meu coração, que o Senhor está trazendo vitórias para a sua vida. Mas as vitórias necessitam de posicionamentos. Que você hoje se posicione, assim como Davi se posicionou em todas as lutas. Toda vez que a gente vai crescendo em Deus, não há dúvida, as lutas vêm também. Mas Deus nunca vai deixar de trazer vitória na sua vida. O Senhor já venceu por você. É isso que a gente precisa crer, o Senhor já venceu por você. Agora o posicionamento é teu, se levantar como homem e mulher de Deus. Fala, Senhor, eu estou na luta, mas eu estou na vitória, porque o Senhor vai na minha frente. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o teu povo aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe as lutas que tens passado, as batalhas, Senhor, que o teu povo tem tido, Senhor. Deus, e o Senhor conhece cada coração. Às vezes é no trabalho, nos relacionamentos, na família. Deus, tantas lutas na saúde. Pai, mas ó Deus, o mais lindo é que o Senhor, ó Deus, lá no campo da batalha, o Senhor está na frente de nós. Assim como o Senhor mostrasse a Davi, Senhor, ó Deus, e o Senhor tem mostrado o nosso coração hoje, que o Senhor está nos levando a um novo nível de unção, Pai. Deus, então recebemos do Senhor, porque quando o Senhor nos dá, é porque o Senhor já nos preparou e já nos deu, Senhor, condições de estarmos à luta e termos a vitória do Senhor. Pai, ó Deus, que possamos ser obedientes à Tua palavra, obedecer o que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo aqui, Senhor, e ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo, ei, avança. Ó Deus, avança, Senhor, como o Senhor tem falado na Tua palavra, porque o Senhor já está à nossa frente, Pai. Pai, tira todo o medo, toda a insegurança.
Ó Deus, e vai, Senhor, ó Deus, confirmando no nosso coração que essa batalha o Senhor já tem como certa vitória em nome de Jesus. Pai, então abençoe o teu povo que aqui está, Senhor. Ó Deus, dá vitória, Senhor, ó Deus, aquela que o Senhor já tem prometido. Deus, a estratégia certa, ó Deus, a direção certa, Deus, abre portas novas. Traz, Senhor, o novo do Senhor, ó Deus, para nossas vidas, Senhor. Pois confiamos no teu agir, Senhor. Confiamos que o Senhor, ó Deus, já está à nossa frente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai abençoando, vai operando, Senhor, e nesta noite, Senhor, ó Deus, declaramos rompimentos no nome de Jesus. Declaramos rompimentos no nome de Jesus. O mundo espiritual não tem mais autoridade, está rompido. As lutas, as dificuldades, está rompido no nome de Jesus. E ó Deus, declaramos a vitória do santo, do justo, do Senhor Jesus Cristo. Pai, confiamos no teu agir. E nesta noite consagramos a nossa vida ao Senhor. Para dizer que o Senhor é nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. É o Senhor quem luta as nossas batalhas. E confiamos no teu agir, Senhor, de uma forma tremenda, sobrenatural. Entregamos as nossas lutas ao Senhor, ó Deus, e descansamos que o Senhor é quem traz a vitória. Lá no Vale dos Gigantes, o Senhor está conosco. Assim louvamos ao Senhor no nome de Jesus. Aplauda o Senhor.